Olá, bem-vindo ao Minuto do Turf. Eu sou Zuca Marques e hoje quero contar uma história para vocês que aconteceu, eu não me lembro exatamente, mas acho que foi em 2006. Creio que foi em 2006. Um grande, querido amigo meu, um agente inglês chamado David Metcalf, era o protótipo do gentleman mesmo inglês. Ele veio ao Brasil e foi convidado para fazer um ciclo de palestras e uma série de visitas no Paraná, especificamente, depois na Argentina e depois no Uruguai. Então nós fizemos esse longo périplo, foi muito agradável, visitamos aras e tudo mais, tanto no Brasil. Eu me lembro que no Brasil foram os aras Xará, Santa Rita da Serra, e, puxa, me falha a memória, qual foi? 3 aras aqui no Paraná que patrocinaram essa vinda do David. Depois nós fomos à Argentina, fomos em vários aras na Argentina e depois fomos ao Uruguai, a convite do Aras Quatro Pedras. E bem, naquela época o hipódromo de Maranhão estava sendo reaberto. E entre as atividades que nós tivemos em Montevidéu, uma delas foi conhecer o Scott Wells, que era o americano, que foi, na realidade, o responsável, uma espécie de gerente geral da reabertura de Maronhas. Ele que, se não me falha a memória, tinha vindo ou voltaria depois para Los Alamitos. Eu não lembro os detalhes, faz muito tempo, foi logo que reabriu Maronhas. Mas o fato é que nós tivemos um almoço no hipódromo com o Scott Wells. E no meio dessa conversa, o Scott Wells perguntou para mim: é verdade que São Paulo, na época, não está pagando os prêmios? Eu digo: sim, infelizmente é verdade. E ele me disse: puxa, mas então não tem mais corrida lá? Eu disse: não, tem corrida 3 vezes por semana, 2, não me lembro se na época eram 2 ou 3 vezes por semana que tinha corrida em São Paulo. As corridas seguem normalmente. Ele ficou espantadíssimo, ele falou: como, continua tendo cavalo, continua tendo corrida? Eu digo: sim, normal. Aí ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, e isso é o moto desse programa de hoje. Ele falou: vocês brasileiros são realmente apaixonados por cavalo de corrida, né? Eu falei: os americanos também são. Ele falou: não. Nos Estados Unidos, se um hipódromo deixar de pagar um prêmio, hoje, no dia seguinte não tem mais nenhum cavalo, nenhum treinador, nenhum jockey, nenhum cavalo. Vai todo mundo embora, vai todo mundo para outro hipódromo. E no Brasil isso não acontece. Ao longo desses 20 e poucos anos, a gente cansou de ver esse problema aparecendo e desaparecendo por aqui e por ali, como a gente sabe, no nosso turf brasileiro. E, paralelamente a isso, a gente que está no mercado, como é o meu caso, há quase 40 anos, a gente encontra uma séria dificuldade quando tenta comprar, ou mesmo exportar, na maioria das vezes exportar, animais clássicos brasileiros de bom padrão, de muito bom padrão. É difícil a negociação. Poucas vezes a gente tem uma negociação rápida e fácil, geralmente a negociação é bem complicada. E isso sempre me remete a essa frase do Scott Wells: o brasileiro realmente é apaixonado por cavalo de corrida. Ao ponto que, na minha opinião, eu digo a vocês, se o Brasil tivesse os prêmios que tem o Uruguai, por exemplo, ou Argentina, seria muito difícil de se vender cavalo. E se o Brasil tivesse os prêmios de países cujo PIB é similar ao nosso, ou mesmo inferior, casos, vamos dizer, da Austrália, da Inglaterra, da Irlanda, se o Brasil tivesse prêmios desse padrão, prêmios como os prêmios médios americanos para potros de 15, 20 mil dólares, nós não venderíamos nenhum cavalo. Os preços no Brasil seriam proibitivos, os nossos cavalos seriam os mais caros do mundo. Porque com os prêmios que a gente tem já é uma dificuldade, isso realmente o Scott Wells, que não sei se ele é vivo ainda, espero que seja, mas é um grande sábio. E tanto é que ele foi, como eu disse, o responsável pela reabertura de Maronhas, que é um hipódromo maravilhoso. Na minha opinião, Maronhas é um dos hipódromos, se não o mais bonito, o mais funcional, o mais prático do turf sul-americano, certamente estará entre os melhores. E isso se deve em grande parte ao trabalho profissional desse americano chamado Scott Wells. Mas a mensagem é essa: realmente nós brasileiros somos apaixonados por cavalo de corrida. Eu sei por mim, não podia ter nenhum e tenho mais do que deveria e menos do que gostaria. É isso. Um abraço para vocês e até a próxima.